primeiro céu ainda, Jesus. Vamos então, o que acontece? Por que eu estou falando da questão dos céus espirituais? Esse primeiro céu é o que a gente encontra aí os anjos aqui no planeta. Esses anjos são chamados de ministros, tá? Esses primeiros que estão aqui seriam os soldados do primeiro batalhão, vamos assim dizer. Eles estão a trabalho aqui justamente para o ser humano. Então tudo aquilo que é necessário, aquilo que dentro do mundo espiritual eu não consigo fazer, os anjos estão fazendo, tá? Quando Deus quiser mandar uma bênção para você, Ele pode estar mandando através dos anjos. Eu lembro de uma vez, quando eu era mais jovem, eu preguei uma vez no Apocalipse e eu falei assim: irmãos, tem um anjo, ele tem uma taça nas mãos, e quando você chora na igreja, o anjo enche essa taça e vai até o trono do Senhor, e lá ele derrama essa taça e Deus vai fazer justiça. E a igreja deu glória a Deus, aleluia. Aí depois que eu descobri que era o povo do que ficou no arrebatamento. Então assim, tem um anjo. Então os anjos eles estão a trabalho, não só de agora, mas eles estarão trabalhando. Um outro exemplo vai ser a batalha que vai acontecer no Apocalipse. Por quê? Quando soltarem os anjos caídos e soltarem os anjos que estão presos lá, os 4 que estão presos, esses anjos ministros é que vão trabalhar para defender a igreja que ficou, até que se complete o período do tempo da igreja. Então o trabalhar espiritual deles vai ser realmente bastante nesse período. Deu para entender? São anjos então ministros que estão nesse primeiro céu, que está junto com o nosso universo, dentro do nosso mundo material. Ô pastor, eu tenho uma dúvida aí dos anjos. O senhor disse uma vez que são alguns anjos que viram o Pai. Esse aí que é o Senhor, esse aí é o Pai, é Jesus. O que aparece aqui? É. Esse aqui, como está no Antigo Testamento, É Jesus. é Jesus. O Pai nunca foi visto por alguém. Só tem uma classe de anjo que o vê. É justamente o que está lá em Mateus 18, verso 10. É a única classe que se apresenta diante do Pai. Tá? Eles veem a face do Pai. Então, quer dizer, é os únicos. São essa última classe que eu falo como os top de linha. Tá? Eles estão que cuidam das crianças. Por quê? Você imagine um anjo ministro cuidando de uma criança. Lúcifer, querubim. Ele conseguiria vencer o ministro. Agora pensa num anjo que vem lá do último grau. Que está lá, porque ele vai até a face do Pai. Ele atravessa todos os céus. Lúcifer não consegue passar daqui. Ele só consegue ter esse mundo espiritual. Por quê? Ele teve o privilégio de subir esses céus, como querubim. Nós temos o céu do querubim. Cadê? Aqui, ó. Ele podia chegar até lá. Só que ele pensou: eu vou subir até o último céu, chegar onde o Pai está, e vou me assentar lá. Ou seja, eu quero ter a mesma característica dele. O que Deus fez? Abriu todas as portas, desce e volta lá. E aí a Bíblia diz bem claro que ele desceu e veio para aqui. A gente já fala sobre ele, tá? Então o que acontece? Dentro desse mundo espiritual, logicamente quem se apresenta é o Jeová, que seria Jesus, ok? Lógico que agora também ele continua se apresentando, porque ele já recebeu a sua glória novamente. Acontece que isso aqui um dia vai acabar, porque o próprio Satanás ele vai levar a Deus a fazer intriga. Vocês viram o caso de Jó? Também o Senhor dá tudo para ele. Tira, quero ver. Aí Deus fala assim: mas será? Será que se eu tirar, Jó vai pecar? Deus tem dúvida? Não. Mas por que ele fez isso então? Nada. Ele na realidade usou Satanás para provar Jó, e Jó chegar num ponto espiritual tão alto de poder ver Deus, que Jó só conhecia Deus de ouvir. Acho que Lúcifer ficou louco da vida depois no final. Saber que foi usado por Deus para abençoar Jó mais ainda.
dá o dobro do que ele tinha. Mas batalhou, né? Sofrimento, né? Mas vamos lá. O céu, sem de Abraão, hoje está vazio. Não tem mais ninguém lá. Na dúvida, o dia que você morrer, pode pedir para o anjo passar, porque é caminho, vocês estão vendo, né? É caminho. Aí você já pede para o anjo, mas deixa eu ver o seio de Abraão. Aí ele vai mostrar para você como é. Ele está vazio. Só que ainda hoje tem o Hades, que está lá em Lucas 16, do capítulo 16, verso 22 a 23, que mostra justamente naquela parábola, que não é parábola, e parábola é uma história que não é real, e na realidade aquela história é real, porque Jesus disse, havia um homem. Se não havia, Jesus mentiu. Então se havia, não é parábola. Ok? Então é uma realidade. Porque o cara que escreveu na época, quando foi dividido em temas, ele acabou se equivocando. E eu não vou condená-lo porque eu não teria capacidade de fazer o que ele fez. Porque ele colocou tema em todas as partes bíblicas, né? Então, e lógico, esse tema, gente, já falei para vocês, esse tema que parece na Bíblia não está no contexto primário. Isso foi criado depois, para que você, quando viesse estudar, você soubesse o que é o título. Que imagine se tivesse tudo assim, ó, sequencial, sem sequer separação. Ficaria mais difícil? Aí que você não ia querer ler mesmo. Então teve gente que já estudou na sua frente, e ainda tem gente que estudou na nossa frente, ainda fez o favor de escrever lá embaixo, porque ele encontrou diversos iguais. É semelhante a outro capítulo. Ele vai lá e manda buscar lá. Ainda tem aqui algumas vezes, aparece um azinho, olha, esse texto quer dizer tal coisa. Então, vamos falar, os caras capricharam. Agora não vou assim, no original, né? No original não existe nada disso. No original não tem nada disso. Então esse Hades aqui a gente encontra justamente o quê? Todos aqueles que morrem no mundo material. Olha, vamos ler essa passagem lá em Lucas, fica mais fácil de vocês entenderem. Lucas capítulo 19. 16 ou 19? É 16, desculpa. Lucas 16, olha só, no verso 22, peraí, 22, não, peraí, 22, olha o que diz. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos para o seio de... Então vamos imaginar aqui agora, ó. O mendigo estava no mundo material, certo? A partir do momento que o corpo dele se desliga do espiritual, o espiritual passa para onde? Para o primeiro céu. Quem está no primeiro céu? Os anjos. Quando os anjos oram, falam, você já chegou? Caramba, dá aqui a mão, vamos embora. Vou te levar. Antigamente, sem de Abraão. Agora a viagem dura um pouquinho mais. Passa e vai para o terceiro céu, que é o nosso paraíso hoje. Deu para entender? Agora olha só o verso 23. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico morreu no mundo material. Só que quando ele morreu no mundo material, nem sequer o anjo põe a mão. Ele já escorrega no tobogã aqui, ó. Já cai lá embaixo. Deu para entender? Não precisa de anjo. Porque anjo vai levar você de uma forma gloriosa, voandinho. Você falou, glória, ventinho no rosto. Não serve a Deus, hein? Oi? Ou era crente e andou mais de 120 na estrada. Entenderam, né? E morreu, né? Daí ele desce. Chega a 120 e vem escorregando. Fora o semáforo amarelo. Amarelo é pra passar. O pessoal que não fez CFC. Amarelo é o quê? Atenção, não é pai. Só pode passar quando você já está no meio da faixa. Se não está, você tem que parar. Se dá tempo. Se bater nesse meio aí,
e morrer, vai pro tubogã. Só não pode pegar assim e frear o carro. E vamos lá. Tem tanta coisa, irmão. Misericórdia. Pegar o livrinho de CFC. Isso nós estamos falando de coisas diárias, normais. Tem muita coisa que pode levar para o mundo errado. Nem falem que é melhor não saber. Então, deu para entender? Vocês. A partir do momento que eu me desligo do mundo material, eu passo para o paraíso ou para o Hades. Só que essa decisão é sua, antes de morrer. Depois que morreu, segue-se o Reclamo mais, juízo. né? Ok? Que fala do mendigo. Oi? O mendigo. Ele foi para o Ceia de Abraão aqui. Não, mas ele era crente? Sim, fiel ao Senhor. Mas esse mendigo ele diz no qual sentido? Mendigo mesmo. Que não Que tinha não tinha o dinheiro, que não comer. tinha nada. Ele estava cheio de Vivia feridas, na os cachorros rua. lambiam as feridas dele, passava fome, ele comia da mesa do rico. Porque ele era mendigo. Aí todo mundo Mas fala. a crença dele não era de ele seguir uma. Ele era judeu. Mas Ele era judeu. O que tem a ver? O mendigo foi e o rico desceu. Sim, Entendeu? Então eu queria entender esse mendigo como que ele era. Se ele era crente a Deus, se ele era. sim, ele era fiel ao Senhor, ele era judeu. Só que ele era mendigo. E o rico tinha o preconceito Sim. dele. É que um era universal e o outro era uma igreja pentecostal. Tem muito mendigo aí também hoje, também pode subir. Sim. Por quê? Nós não sabemos o coração. Nós não conhecemos o coração de cada um. E o que acontece é o seguinte, nessa época... Dependendo dele estar indo numa igreja, alguma coisa. Então, na realidade é assim, quando se fala essa história, está falando justamente dos judeus. Então não existia igreja, existia o templo. Então ele seguia o quê? A lei. Então mesmo sendo mendigo, ele seguia a lei. Naquele tempo. Naquele tempo. A doutrina É na época de Abraão já isso aí. Naquela doutrina naquele tempo. Sim. Então quer dizer, na época de Abraão não, né? Porque ele tem Moisés e Elias, já é na época da lei já. Então ele seguia a lei. Pode ver que fala, já tem Moisés e Elias, que está se referindo ao Antigo Testamento, aos 5 primeiros livros da Bíblia e aos profetas. Então é todo o nosso Antigo Testamento. Então quer dizer, eles tinham a lei. E ele seguia a lei. E quando ele morreu, ele sofreu, mas foi para a glória. Deu para entender? Agora o rico vivia na vida esbanjada, não estava nem aí com o negócio. E quando morreu, daí se desligou, veio para o tobogã aqui e ficou no Hades. Aí é, visão de sério. Vai ser, se o rico tivesse seguido a lei, tinha ido pro céu. Sim, não é questão da riqueza em si. Então, assim, que nem muitas vezes você já deve ter ouvido falar assim: ah, a pessoa é pobre, não tem nada para comer em casa, é maldição, é pecado. Gente, isso não existe. Faz alguma coisa errada. Pra Fez alguma coisa. Isso não existe, gente. Há situações no mundo que Deus pode provar. Por isso é o livro de Jó. Quando você pega o livro de Jó, os amigos muito chegados de Jó falam: pede perdão, rapaz, você pecou, não é possível perder tudo isso de um jeito, de uma hora para outra. E Jó falou: mas como que eu vou pedir perdão? Então me fale o pecado que eu errei, porque não tenho pecado, eu não fiz nada contra Deus. E todo mundo julgando, todo mundo julgando, todo mundo julgando. É diferente, devia ser. Ai, graças a Deus, irmão. Pago disso foi essa maldição da nossa. Hã? Pago disso foi maldição. Ah, Jesus. Ai, Pai de amor. Não paga o dízimo, tem maldição. Nossa, estamos numa batalha nessa igreja. Foi ontem. Ah, não tem misericórdia. Ah, então paga o dízimo, assim você não é maldito. Pronto. Paga em dobro. Paga 2 vezes mais. Pronto. Paga com juros. Gente, isso não existe. Ok? Ah, se não pagar o dízimo, você está roubando, você vai descer para o tobogã? Mentira. É verdade. Tá? Mentira. Por quê? O dízimo não dá salvação. O dízimo é só para sustentar pastor. É verdade, gente. É só para sustentar pastor, porque nem a igreja sequer faz algo. Pode ver que quando tem reunião das irmãs, vão fazer festa, cada um tem que pagar a sua roupa. A igreja não paga nada. Mas ela é dizimista. Ou seja, dízimo não salva ninguém. Senão Jesus não precisava nem ter vindo, era só pagar o dízimo, gente.
Após o Novo Testamento, acabou isso. Não existe mais. Você oferece a Deus aquilo que você tem. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso lá em 2 Coríntios capítulo 9. Se você ganha bem, pague bem. Se você ganha mal, pague mal. Se você ganha muito, dê muito. Se ganha pouco, dê pouco. Mas ofereça a Deus de coração, de alegria. Agora, se você não der, você é maldito. Irmão, sai dessa igreja, pelo amor de Deus. Tá bom, tá revelando pra você, irmão. Você querendo me desculpa, hoje estou sem paciência, vai. Hoje o aluno falou assim pra mim: professor, o senhor tá bem? Eu tô. Acho que o senhor tá nervoso. Porque tem hora que não dá, gente. Você insiste, explica, mostra. Aí. É pra copiar? Aí eu chamei ele. Vem cá, ajuda eu. O que é, professor? Pega no canto lá, que eu vou pegar no canto de cá. Vamos lá tirar xerox na secretaria. Ninguém respondeu, senhor, vou tirar uma foto então. Qualquer hora você mandar de foto dessa escola. Mas fala, irmão. Escola que você trabalha? Irmão, deixa eu ver a pergunta da irmã. Esses dias eu falei para alguém isso que o senhor falou sobre o dízimo, que eu aprendi aqui, inclusive. Pensava assim, mas eu não sabia essa parte da Bíblia. E aí uma pessoa respondeu assim para mim, assim, mas Jesus falou que ele veio para cumprir a lei. Quando ele falou isso, ele falou, se ele veio para cumprir a lei, é inclusive essa. Aí eu confesso que eu fiquei na hora sem argumento, entendeu? Mas sei que tem uma explicação. Jesus cumpriu a lei? Ele precisava cumprir toda a lei. Por quê? Porque ela existia. Porque alguém tinha que cumprir a lei. Mas a partir do momento que a lei encerra em quem? Nele. Por quê? Por isso que Jesus disse: agora eu vos dou um novo testamento. E esse novo testamento é diferente do antigo. Então, há uma total diferença. Me achem, pelo menos no Novo Testamento, aonde existe uma ordenança no Novo Testamento, porque Jesus está falando do Novo Testamento. Aonde no Novo Testamento, onde há uma ordenança que tem que dar o dízimo? Não tem, mas nosso assunto não é isso, vamos embora. Só para entender, né? Deu para entender? Por quê? Foge da realidade, foge do que é o contexto, do que está dentro da Bíblia. Eu falo assim, lógico, há igrejas sérias que realmente recebem e fazem a parte necessária do que tem que acontecer. Não é? Eu falo assim, existem igrejas que recebem que hoje tem escola, tá? Você, por exemplo, que é um dizimista, você não precisa pagar a escola para o seu filho. Você leva o seu filho para essa escola que hoje já vai ensinar o que é certo. Além da palavra, o ensino secular. E tem hoje igreja que tem... Tem igreja que além da escola, existe até hospital. Hospital particular. Por quê? Da própria igreja, que é através do dízimo. Tem igreja que faz até casa. Então, gente, aí eu falo, vale a pena? Sim, só que, mesmo assim, não é uma ordenança, não é uma lei. Essa é a história. Se você não pagar o dízimo, você está roubando a Deus? É mentira. Porque quando Malaquias está escrevendo isso, ele não está se referindo ao povo que não entregava o dízimo, mas eram os pastores, sacerdotes, que levavam o dízimo embora. Graças a Deus foi só para aquela época. Quem perguntou? A igreja fica no Brasil? Fica. Tem uma. Eu vou achar, porque falar só fica difícil, mas eu vou achar na internet e eu vou mandar para vocês. Tá? Meu pastor perdeu. A gente conheceu, um pastor de uma igreja aqui em Sorocaba que tinha esse plano, né? Ele Sim. só não foi pra frente por conta da... É porque cortam ele. Então, da religião mesmo. Ele tava Por isso você...
E o nome dele era Marcelo. Era Marcelo. Quando eu conheci ele, ele tinha pego uma igreja e embaixo da igreja tinha o salão em cima e embaixo tinha salas de aula. E o projeto tinha salas de aula pronta já. E o projeto dele era justamente esse. Gente, e não tinha muita gente na igreja. Era o quê? Umas 20 pessoas que pessoas, mais ou menos. máximo 20 pessoas que ajudavam a igreja, porque eles acertavam a questão de dízimo, tudo. E ele já começou a colocar carteira, colocar as coisas tudo dentro das salas de aula. Berçário, tudo, Berçário, tudo. Ia começar do zero para as mães que não tinham onde deixar as crianças. E ele queria até o 9º ano. Quando eu fui conhecer a igreja, eu falei, meu Deus. Aí o nome dele era Marcelo também, pastor Marcelo. Aí eu falei assim, pastor, conte comigo. Né? Ele falou, não, porque eu vou precisar de professor. Eu falei, estou aqui, quero ajudar nesse projeto. Cadê o pastor Marcelo? Tiraram ele de lá. Cortaram. Acabou, não tem mais nada. No tempo de Sorocaba teve um projeto da Igreja Católica que dava ensino supletivo Gratuito. gratuito. Sim. No tempo. Quem tirou foi o governante, mas Sim. existia. Eu falo assim, é possível fazer essa parte social? Da mesma Mas aí forma. Eu falo assim, eu por causa de fazer a parte social, também fui cortado. porque daí a política quer entrar no meio. Não entendi. A política daí quer entrar no meio. Ah, sim. Esse é o desejo de todo político, porque se você tem um número de pessoas, ele está de olho no voto, né? Mas graças a Deus aqui nós não temos isso, porque o político até passa longe, já me conhece? Então já corta a volta. Já corta a volta, graças a Deus. Então vamos lá. Bem, chegamos então até o 3º céu, que logicamente, tudo isso, como eu já falei para vocês, existem portais que hoje estão fechados, quer dizer, estavam fechados. Mas com a vinda de Cristo, o que aconteceu? Foram abertos. Hoje está aberto para que a gente possa subir. No último dia, quem sabe no último momento, estaremos todos lá, já no último céu. Depois eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Eu vou parar nesse aqui, que depois eu vou explicar. Esse aqui eu já até expliquei no Apocalipse, tá? Mas vamos lá. Eu vou fazer uma perspectiva. Isso. Não, se eu fizer retrospectiva, misericórdia, não teve esse curso nunca. Angelologia. Então vamos lá. Primeiro, os anjos são seres, o quê? Criados, tá? Aí tem lá onde está mais ou menos a criação deles. Quando foram criados? Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, Jó 38, 4, verso 7. São numerosos, tá? Hebreus 12, 22. Quem achar e lê para nós. Depois em casa, por favor, eu sei que vocês como brasileiros que gostam de estudar, vocês vão procurar os versos bíblicos. O senhor vai mandar também. Vou. Hoje eu já mando tudo para vocês. Tudo disse, né? Hebreus 12, 22. Acharam aí? Pode ler. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos anjos, milhares de anjos. E aos milhares De anjos. de anjos. Então existem milhares e milhares de anjos, tá? Milhares. 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 O meu falei inumeráveis. Tá no celular? Compra uma Bíblia boa, irmão. Eu não vi, não. Eu falo assim, que às vezes esses aplicativos de Bíblia, gente, já deixa você ir, às vezes, em lugar que a gente vai procurar lugar que não tem. Tem aquele que eu falei pra você que eu mandei, né? Era do segundo dia. Ah, é? E a Bíblia fala terceiro dia. E aí até fui buscar no grego para poder ver se era terceiro dia mesmo. Tá, mas a Bíblia tá errada. A Bíblia do aplicativo, tá? Porque É o pode aplicativo, ocorrer então, né? erros, Que tá? errou, né? Erros de impressão, erros de tradução, isso pode acontecer. Porque quem traduz é o quê? Ser humano, é homem, então tem falhas, tá? Professor, você devia falar pra ele da negócio da Universal, que o rapaz aí queria juntar todos os... Tá tendo um projeto aí, até vou tirar foto e vou mandar. Eu descobri por que eles querem. Existe um projeto da Universal, até o rapaz veio aqui ontem, né? Domingo.
que ele quer que vai ter uma unigreja, não sei se vocês já ouviram falar. É a união de todas as igrejas evangélicas, só que tudo pela Universal, que ela já é universal, ela quer juntar todo mundo. E lógico que a gente sabe que essa união tem um propósito. Por quê? A gente viu lá em Apocalipse, qual é a ideia do anticristo? Agrupar todo mundo. Então, até ele fala assim, não é um agrupamento ecumênico. É lógico que é, porque está juntando todo mundo. Mesmo de doutrinas diferentes, está juntando todo mundo. E aí, fala assim, qual é? Daí tem a reportagem e fala assim, mas você tem algum interesse financeiro? Não, de forma nenhuma, é totalmente gratuito. Aí, recebe um boletinho. O boleto para você, boleto não, a conta do banco para você fazer o depósito, para fazer parte da união. Você não tem interesse? Não, porque ele me deu a revista para que eu pudesse ler. Você vê, né? Daí tem lá, pra você fazer o depósito para ajudar a obra. Ai, Senhor, que misericórdia. Vamos lá. Onde eu parei? Mas ele vai bater em todas as outras igrejas também. Vai passar na sua também. Tá? Deus queira. É só eu que vou ficar agora nessa igreja. Só eu que tenho que receber convite. Passar vocês também, ainda tem que pagar. Né? É que aqui eles não sabem que a gente não tem dízimo. Senão eu já tinha passado na frente. O inimigo tenta aliar com o Senhor. Ai, só Deus. Não devem ser adorados. Não devem ser adorados. Colossenses capítulo 2, verso 18 e 19. Vamos lá ler. Cuidado com esses hinos de anjo, tá? Capítulo 2, verso 18 e 19. Diz lá: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado da sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Culto aos anjos. Existe isso? Culto a morto, né? Culto para morto. Tá. Tem o culto para morto. Fala assim, vamos fazer o culto do irmão que morreu. Culto aos anjos. São tudo aquilo que serve de adoração aos anjos. Tem hinos que muitas vezes falam, né? Agora não lembro, tinha vários hinos que falavam. Tem um hino que fala assim que quando choveu, que Jesus estava lá na cruz do Calvário, choveu, foram os anjos que choraram. Não sei como o anjo chora. É isso aí, ó. Ou seja, anjo chora? Não tem sentido. Como que sai lágrima dos olhos dele? Não sei. Então, já na época já existia culto aos anjos, tá? Então, possivelmente, dentro das igrejas também é possível que haja culto aos anjos. Né? Às vezes já vi testemunho de pessoas dizendo, porque o anjo era lindo, era maravilhoso, que coisa. Cuidado. Tá? Anjo não recebe adoração. Anjo não recebe adoração. Agora, tem um que não vê a hora de ser adorado. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado. Quando você lê na Bíblia que, por exemplo, a Gideão foi adorar o anjo recebeu a adoração, está bem claro, ele deixa claro assim, que era o anjo do Senhor. Então não era um anjo. Era quem? Jesus. Era o próprio Jesus. Então ele recebe a adoração. Tá? Sujeitos a Cristo. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso de número 20 e 21. Diz lá: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita dos céus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio
de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Ou seja, ele está acima de todos. Principado, potestade são anjos, ok? Então é ele que manda. Não se casam. Anjos do mal, você principado, potestade? Hã? Se o senhor falou em principado e potestade, são os anjos do mal. Não, existe do bem, que também tem poder. Principados são principais, potestade que tem poder. São anjos que têm poderes. Então, potestade não é uma coisa má, né? É porque ele tem poder, Sim, né? tem a potestade do mal. Sim, mas que tem poderes do mal. é que a irmã não entendeu que potestade era coisa ruim. Ah, tá, não. Tem muito irmão cheio de potestade. É que em Efésios lá 6:12 fala, né? Que elas não lá contar. As Não é potestades, aonde? Na... Os príncipes das trevas. Isso, são das trevas. Tá? Então vamos lá. Mateus capítulo, lógico que também quem manda neles. Quem manda neles? O próprio Jesus também. Tá? Mesmo assim, anjo caído está preso. Anjo caído está preso. Eles não estão soltos. Os demônios é que estão soltos. Tá? Mesmo os demônios têm poderes. Tá? E também são divididos em castas. Tá? Em grupos. São divididos em várias partes. Tá? Só que nós estamos falando de anjos que são anjos dos céus. Anjos caídos estão presos. Tá? Eles não estão soltos. Demônio é outra história. Demônio eu vou falar depois em antropologia. Tá? Não se casa. Mateus capítulo 22, verso 30. Vamos lá. Não digo eu, mas o Senhor. Mateus 22, verso 30. Não, peraí. Ah, é mesmo. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos. Ou seja, se o anjo não casa nem se dá em casamento, eles são assexuados. Tá? O sexo só serve para procriação. Entenderam? Que passar disso. Vocês ficaram preocupados agora. Misericórdia. Por quê? O sexo ele não é apenas para a procriação, tá, gente? O sexo ele também serve para a recreação do casal. Tá? Eu ia falar se desmentindo que ele fez um livro pra isso. Ainda na Bíblia aí, professor? Hã? Na Bíblia? Tá. O sexo serve para a recreação. Não, onde está na Bíblia? Está lá em Cantares de Salomão. Ah, é? Baixa o meu livro lá que você vai ver. Tá grátis. Viu? E pode ler e usar. Tem que ser junto com a esposa, tá? Fiquem à vontade. É para maiores de 18 anos. Já que aqui todo mundo maior já. Esse livro aí, eu acho que é baixado, hein? É o mais baixado. Já teve mais de 6.000 cópias desse livro. Foi benção. E tem gente dando palestra com esse livro já. Glória a Deus. Então, principalmente a questão, dúvidas em Gênesis 6, 1 e 2, que fala justamente na questão desses anjos, que fala lá a questão dos filhos dos homens, que se encontraram com as filhas de Deus, os filhos de Deus com as filhas dos homens. E aí surgiu os gigantes. Esses daí não são anjos, tá? Que anjos são assexuados, ok? Fechou? Jesus falou, não tem por que tem gente ainda duvidando. Mas quem que eram eles então? O senhor falou, quem que eram esses caboclos aí? Eu vou explicar em antropologia. Se Deus quiser, ainda hoje. Vamos lá. Verdade. Olha, meia Não hora. estou saindo do anjo. Vamos lá. É muito anjo. É anjo aqui, irmão. É anjo ali. Aparições no Antigo Testamento são parte da teofania. Quem é a teofania? A presença de Jesus no Antigo Testamento, que seria o Jeová. Tá? Ele também é chamado de anjo do Senhor. Outras presenças de anjos apareceram, como por exemplo no caso de Maria. Foi um mensageiro levar a mensagem a ela, que ela estaria grávida. O de Daniel também. Daniel também. Então são anjos mensageiros. O anjo de Jacó já não é um anjo. Era o próprio Deus. Pode ver que o Deus já muda o nome dele. Você já não vai ser mais Jacó. Jacó era enganador. Depois que dá uma batidinha na coxa dele, ele já fica meio mancandinho. Aí Deus fala, eu já te chamo agora de Israel, o que quer dizer?
príncipe, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Não é dizer que ganhou. Então não era um anjo. Não. Que não morreu. Que não morreu. Ele lutou com Deus e prevaleceu. Mas Deus deu só um toquinho na coxinha dele e ele ficou meio mancandinho depois o resto da vida. Né? Mas isso foi justamente porque precisava ele ter um encontro com Deus. E aí esse encontro houve uma batalha. E o anjo falou, eu preciso ir embora. Ele falou, não, daqui eu não te deixo, enquanto tu não me abençoares. Não lembra dessa história? Ele agarrou os pés do anjo e falou, não, você não vai embora. Mas era o próprio Jesus ali. Quando tem uns que Jesus passa do lado, vai embora. Então isso aí é uma Teofania. Foi a presença de Deus na terra. 2 Samuel 14, verso 17 a 20, você vai ler lá que eles são sábios. Tá? Um exemplo disso está lá em 2 Samuel. Vamos ler. 2 Samuel, capítulo 14. Capítulo 14, verso 17 a 20. Diz assim, ó. Opa. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse, mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse, ora, fale o rei, meu senhor. Então quer dizer, mais sábio que próprio. Ela está falando com quem aí? Com Davi. Então ela demonstra justamente que são sábios, os anjos são sábios. Eles entendem, eles têm inteligência, tá? Lúcifer mais sábio que Daniel. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Do verso 1 ao 5. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Jeová, visto como eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem, não Deus, e estimas no teu coração como se for o coração de Deus, eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que possa esconder-te de ti. Quem é que quis se tornar como Deus? O próprio Lúcifer. Depois a gente vai falar sobre ele. Não são oniscientes. Isso é bem claro na própria palavra. Onisciente quer dizer único que conhece tudo. Quem é o único que conhece tudo? Deus. Então o anjo não é onisciente, tá? Lúcifer ele é craque em saber as suas afeições. Através dos seus gestos, do seu comportamento, ele sabe o que você quer. Então ele é prático nisso, tá? Então muitas vezes você pode não falar, mas a sua atitude já demonstra e eles conseguem batalhar contra. Nomes aplicados aos anjos: querubim, varão, serafim, filhos de Deus, ministros, principados, potestades, domínios, espíritos ministradores e também arcanjo, ok? Depois tem os versos lá. Então vamos seguir por ordem. Eu coloquei a questão aqui, protetores. Quem são esses anjos protetores? Os das crianças. Então eles estão lá em primeiro lugar, porque eles veem a face de Deus. Após eles, vêm os arcanjos. Eu tinha um colega de trabalho que chamava Arcângelo. Então o camarada era mais do que anjo. Era um anjo. Então o arcanjo, ele está numa patente maior, tá? Você tem também os querubins, tá? E esses também estão a trabalho. E os serafins. Abaixo dos serafins estão os ministros, tá? Quer dizer, todo mundo aqui trabalha e cada um tem a sua patente. Todo mundo tem o seu lugar de trabalho e um respeita o outro, tá? Deus ele montou o seu exército perfeito. Quem está estragando, quem foi estragar foi Lúcifer, que levou um terço junto com ele. E ele levou uma cambada toda debaixo dele, tanto daqui
como daqui. Como são chamados aí, pastor? O quê? Esses aí que Lúcifer deu. Caído. Aí eles são os anjos caídos. Por quê? Aceitaram a proposta de Lúcifer e foram levados hoje estão presos, tá? Lúcifer ele então levou só da patente dele para baixo. Da patente dele para baixo. Daqui para cima não conseguiu. É porque acho que tem Apocalipse que fala a quantidade desse 1/3. E aí uma vez eu fui fazer o cálculo e falei, nossa, mas só tem isso diante. Mas daí faz sentido, porque tem mais. É muito mais, né? Então assim, que até alguns falam que a igreja vai fechar essa ferida que ficou, né? Porque faltou 1/3, então agora a igreja vai ter esse 1/3 lá que faltou. Não, gente, não precisa disso. Se fosse, porque o Lúcifer levou 1/3 dos anjos, agora a igreja vai cobrir. Por isso que a igreja vai cantar naquele lindo coral, vai fazer aquele coral. Outra coisa, vocês já ouviram falar que diz que Lúcifer era maestro de uma banda, de um grupo musical, que ele tinha, fazia um coral lá no céu, aí quando ele pegou, teve que trazer toda aquela quantidade de anjo com ele. Já viram isso, né? Mentira. Tá? Ele não estava lá. Tá? O projeto de Deus para ele era aqui na terra, e a gente vai chegar lá. São seres poderosos. Um exemplo disso, olha lá. Matou 185.000 soldados do exército assírio. Está lá em Isaías 37 e 36. Destruiu com fogo as cidades de Sodoma e Gomorra. Lembram? Quando os 2 anjos foram lá, ainda pegaram e socorreram o Ló, né? Junto com a esposa e com os filhos, falaram, vamos embora, não olhe para trás. A esposa, nossa, com amor voltado a Sodoma, deu aquela piscadinha para trás, já era, uma estátua de sal. Né? E ainda o anjo falou assim, olha, para onde você vai? Né? Escolhe para onde você vai, porque a gente vai lá te guardar. Ele olhou e falou assim, vai destruir tudo, eu estou frito, né? Aí ele escolheu uma cidade chamada Zoar, que quer dizer pequena. E ele vai para essa cidade. E essa cidade ela não é destruída. Por quê? Porque Deus destruiu o restante. Mas onde estava Ló, não houve destruição. Isso traz um ensinamento tão lindo, gente, que mostra que aquele que é fiel ao Senhor leva a bênção de Deus para onde passa. A destruição pode acontecer lá fora, mas aonde você está, debaixo da tua tenda, nenhuma praga chegará. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, acredite nisso, que aonde você passa, Deus está com você. Poderá haver destruição em toda a volta, mas Deus está contigo. É o caso de Ló. Ló, muitos falam, todo mundo reclama de Ló, mas Ló fugiu, ele tinha as falhas dele como nós, mas ele disse que servia ao Senhor, perdeu tudo que tinha com a briga com Abraão. E quando ele vai lá para Sodoma, ele perde. Ele tinha muitas ovelhas, ele tinha empregados, e quando os anjos vão buscar, Ló está onde? Sentado lá na porta da cidade. Está aposentado? Aposentou? Não, perdeu o que tinha. Mas mesmo assim ele ainda servia ao Senhor. Ele sempre foi fiel ao Senhor. Então ele vai para a cidade de Zoar, todo o resto é destruído, mas a cidade não é aonde ele fica. Ai, que coisa, isso aí dá um estudo maravilhoso. Mas vamos lá. Destruiu a cidade, removeu a pedra do sepulcro. Lembra das mulheres? Mulheres corajosas, mulheres com força. Saíram as Marias, vamos lá para o sepulcro, 3º dia, vamos lá tirar o mestre de lá. A pergunta no caminho era, quem vai remover a pedra? Mas mesmo assim, elas não se prenderam a uma coisa básica. Remover a pedra. Mas elas levaram as especiarias, levaram tudo que tinham para limpar o corpo, para lavar o corpo, para manter o corpo mais tempo, né, na sepultura, para que elas amavam o Senhor. Vamos tentar revestir o corpo dele para durar mais tempo. Mas e quem vai remover a pedra? Não sei, a Maria ou quem estava lá falou assim, não sei, vamos embora, quando chegar lá a gente se vira. Ou pede para um dos soldados, dá um jeito. Chegaram lá, metade do trabalho já está feito. A pedra já estava removida. Quando chegaram, havia os anjos lá e falaram, o que vocês estão procurando? Procurando o vivo entre os mortos? Ele já está vivo, ele já ressuscitou. E aí voltaram correndo, só teve uma que ficou na porta lá e falou, daqui eu não saio. Daqui eu não saio, enquanto eu não ver ele. Ela viu o anjo falou com ela e ela queria saber onde ele estava. Eu quero saber onde ele está.
Por quê? Ele é maior que o anjo. Tem gente que fica só com o anjo. Mas ela não. Quem era essa? Prostituta, né? Olha vocês julgando ela. Só porque ela tinha 7 demônios, Jesus expulsou. Aí chamaram até de prostituta. Ela só tinha 7 demônios, gente. E Jesus expulsou. Só isso. A Bíblia nunca falou que ela era prostituta. Todo mundo fica julgando que ela era prostituta. Jesus a libertou. E esse amor que ela tinha por ele, ela não abandonou mesmo na sepultura. Cadê os discípulos? Cadê os homens? Todo mundo escondido, gente, com medo de morrer. Aí ela vê o hortelão, achando que é o hortelão. Jesus acabou de ressuscitar. Eu acho que Jesus falou assim: vou dar aqui uma disfarçadazinha, mexendo nas plantinhas ali do lado do sepultura. E aí ela olha: Senhor, onde puseram meu Senhor? O homem que estava aqui, onde colocaram? Fala que eu vou buscá-lo. Como que ela vai carregar? Como que ela vai carregar? Não importa. O amor dela suplanta qualquer coisa. Jesus o levanta quando vê isso. Jesus, ele olha para você quando realmente você demonstra o amor por ele, não o interesse por ele. Ninguém estava mais ali para receber cura. Ninguém estava mais ali para receber a bênção. Ninguém estava mais ali para receber vitória. Ela estava ali porque ela o amava. Aí quando Jesus olha para ela e diz: ô Maria, na mesma hora ela agarra ele e fala: ô Senhor. E ele fala: mulher, não me detenha, não me segure, que eu preciso subir com meu pai ainda, não fui lá ainda. Mas vai lá à casa dos discípulos e avisa eles que eu vou estar lá. E aí Jesus então sobe e deixa ela. Imagine a emoção dela, a alegria dela voltando, chegando para os discípulos e dizendo: ele encontrou comigo. Até parece. Ninguém se deu conta. Pode ver que até os discípulos no caminho de Emaús disseram: teve umas mulheres aí que falaram que encontraram com ele. Aí, sabe como é mulher, né? Aí Jesus vai de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis até Malaquias, falando sobre ele. Ô seus ignorantes, vocês não conhecem as escrituras? Ah, tem que falar, tá falando mal das mulheres, né? Jesus defende, gente. Mas vamos lá. São limitados à voz divina. Eles só ouvem a voz divina. Se Deus determinar algo para fazer, ele vai fazer. Um exemplo disso acontece com Davi. Começa a haver uma praga no meio do povo, e Davi começa a orar ao Senhor. O anjo está mandando ver praga, todo mundo está morrendo gente um atrás do outro. Aí Davi vai orar e Deus manda cessar. Mas não é porque Davi mandou, mas porque a voz do Senhor atendeu a oração de Davi e mandou o anjo parar. Deu para entender? Anjo só obedece à voz de Deus. Não adianta você falar nada com ele. Agentes de Deus estão a favor dos santos, executam a vontade de Deus. O próprio sentido palavra anjo quer dizer mensageiro. Esse é o trabalhar deles, tá? Da maioria dos que estão aqui. Anjos cuidam e protegem os fiéis. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha que coisa linda. Você não vê, mas eles estão te livrando. E você pode até falar para ele: brigadão, viu, anjo? Estou nem aí com você, né? Eu só estou fazendo o que Deus manda. Por isso que a tua oração tem que ser voltada para quem? A Deus. Para Deus. Jesus, né? Os anjos punem os inimigos de Deus. Eles punem quando Deus assim o manda. Beleza? Podemos entrar agora em antropologia? Hoje? Tem 10 minutos. Você vai deixar todo mundo doido. Será? Eu acho que é melhor deixar para a próxima. É melhor. Porque eu vou começar, eu vou deixar vocês com a dúvida, com o pensamento, vocês vão ficar doidos até segunda-feira. Aí depois eu vou começar a receber um monte de mensagem no WhatsApp e eu não vou conseguir responder. Então deixa quieto. Dúvida no anjo? Dúvida nos anjos? É entendido? Tudo compreendido? Oi? Mas vai ser benção. São só 20 questões de cada logia.
preocupam tanto com prova? Vocês passam por prova todo dia. Na hora de prova. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Próxima aula a gente entra em antropologia. E se eu achar o site da igreja, eu mando para você. Então vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, agradecidos que somos, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, operado em nosso meio. Derrama da tua graça, Senhor, sobre os teus servos, ajudando em tudo. Ó Deus querido, dando entendimento e compreendendo a tua palavra. Eu te peço, confiante em ti, sabendo que o Senhor sempre está conosco. E é em teu nome, Jesus, que eu te peço e te agradeço desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e até a próxima aula. Amém. Paz.